Meus irmãos, a paz do Senhor, louvado seja Deus por esta oportunidade que Ele nos concede de podermos estar aqui para falarmos a respeito das lições bíblicas da escola dominical. Nós vamos falar nesta oportunidade, irmãos, a lição de número 12, que trata sobre o destino final dos mortos. E é interessante que a lição, no caso aqui é dos jovens, mas a lição de número 12 dos adultos também trata mais ou menos essa mesma temática, quando fala sobre a coragem de Paulo ao enfrentar a morte. Então, nós vamos falar sobre este assunto e se você achar por bem, pode compartilhar, porque de fato tem muita coisa aqui para a gente tratar sobre esse tema e que achamos da mais suma importância, principalmente para esses tempos em que nós estamos vivendo. Então, a lição de número 12, que tem esse título, O Destino Final dos Mortos. Você pode perceber aí, eu vou só retirar um pouco aqui para poder dar para visualizar tudo. Então, tem o destino final dos mortos. O texto está em Hebreus 9:27. E como aos homens está ordenado morrerem uma só vez, depois disso vindo o juízo. Ok? Hebreus 9:27. E a nossa síntese diz: o destino final de toda a humanidade dependerá de suas escolhas. Deus, porém, deseja que todos se convertam e cheguem ao pleno conhecimento da verdade. A nossa lição, como sempre, ela está dividida em 3 pontos: para onde os mortos vão, o enigma da vida e da morte, estado intermediário dos ímpios, dos salvos, estado intermediário dos ímpios. O segundo ponto fala sobre a ressurreição dos mortos, a esperança para o mundo desesperançado, a promessa de ressurreição, a morte da morte. E o terceiro ponto, os tipos de ressurreições, né? Que são Cristo, as primícias dos que dormem, a ressurreição dos justos e a ressurreição dos perdidos, que não será no mesmo tempo. Nós temos esse texto de Daniel, quando diz lá que uns ressuscitarão para a vida eterna, outros para a vergonha e desprezo eterno. Ok, irmãos? Então, é esse tema, mas eu quero dizer para os irmãos que a gente gostaria de trabalhar outros gráficos que criamos aí, postamos no grupo, que na realidade eles vão dar apenas um subsídio a mais para esse tema, não é? Porque assim achamos que fica melhor para poder ter uma compreensão maior sobre o tema, tá bom? E aí esse gráfico que você está vendo aí, nós colocamos ele também no grupo, não é? São 2 gráficos, irmãos, que a gente colocou no grupo. Esse aí, a morte na perspectiva bíblica, onde a gente trata sobre o que é a morte, o que acontece na morte, os conceitos bíblicos sobre a morte, e também sobre Cristo em relação à morte, tá bom? Então, você pode participar. O irmão Michel Ferreira, Capão Bonito, São Paulo, conectado. Cleiton Amorim, paz do Senhor, graças a Deus. O irmão Manuel Pinheiro, nosso dirigente, presbítero, está aí também participando. Meus amados, esse aí é o tema, tá bom? E esse assunto é muito importante. Eu gostaria de também ter essa interação dos irmãos, o que é que vocês pensam a esse respeito. Claro que há coisas aqui que nós vamos falar que não são tão simples, né? Não são tão fáceis da gente entender. Mas a gente vai tentar aqui aprender uns com os outros. Então,
esse gráfico ele está aqui, eu sei que ele está, algumas letras estão pequenas, é por isso que eu dividi ele aqui dessa forma para ficar melhor. Então, como são 3 pontos, a gente dividiu nesses 3 pontos aí para poder conversar com os irmãos a esse respeito, tá? E você pode também dar aí a sua opinião, falar sobre esse tema, que eu sei que as pessoas, né, costumam fugir desse tema, mas a gente precisa estudar sobre esses assuntos que são muito importantes, não é isso, irmãos? Então, olha só, o que é a morte? Aí você tem o conceito secular, o conceito científico, médico, sobre o que é a morte propriamente dita. Então, a definição médica de morte é esta: é quando existe a morte clínica, quando existe, por exemplo, a chamada morte cerebral, né? A cessação total das atividades cerebrais e também a parada cardíaca irreversível. Então, esse é o conceito clínico de morte. Só para a gente pontuar, para a gente poder dialogar sobre esse ponto, tá? É claro que existe aí uma concepção popular da morte, por isso que nós colocamos aí, tá bom, irmãos? Para você ver, tem aí o desenhozinho, não é, desse personagem, que é popularmente, né, tido como sendo a morte. Acredito eu que esse conceito ele é mais oriundo da própria mitologia, já que você tem aí o Charonte, que na mitologia era aquele personagem que levava as almas dos mortos, né, para o Hades, para o mundo dos mortos. Então você tem esse conceito aí parecido, né, com essa ideia popular. Mas, irmãos, eu queria primeiramente falar uma coisa sobre isso, porque nós colocamos esse assunto no grupo, falamos sobre isso, né, tem textos falando sobre isso, mas teve irmãos que questionaram, né? Um irmão só questionou, achando que, de fato, a morte é um ente, um personagem vivo, tá? Uma pessoa. Então, a primeira coisa que eu gostaria de dizer para os irmãos é que não existe essa pessoalidade, essa personalidade da morte, tá bom? Então, a gente precisa entender isso. Não existe essa coisa de achar que a morte é uma pessoa. Eu sei que tem muita coisa na Bíblia que pode confundir. Quando a Bíblia fala sobre o anjo da morte, não está dizendo que é necessariamente a morte em forma de anjo, mas um anjo que levou a morte. Um anjo que, de certa forma, foi incumbido dessa tarefa, né? Então é só para a gente pontuar isso daí. Não existe essa coisa da personalidade. Mas, irmão, quando a Bíblia diz que a morte e o inferno foi lançado no lago de fogo, simplesmente está dizendo que não haverá mais atividade da morte no eterno e perfeito estado. É só isso. Não está dizendo ali que é uma pessoa. Então, só para a gente entender, tá bom? E aí nós temos como foi que a morte entrou na história humana. Nós sabemos sobre isso, a palavra de Deus mostra, né, o primeiro casal pecando, porque Deus disse, olha, vocês podem comer de todas as árvores do jardim, menos a árvore do conhecimento do bem e do mal, porque no dia que vocês comerem dela, vocês morrerão. E aí o casal não atentou para as palavras do Senhor, ouviu mais a voz da serpente, e então, por causa disso, eles comeram, e aí a morte entrou. Por um homem entrou a morte no mundo. Lembra que está escrito lá em Romanos? Então, por um homem entrou a morte no mundo, pelo que todos pecaram e destituídos estão da glória de Deus. Então, a morte passou a ser algo inerente do ser humano,
já que todos nós nascemos com esse infectado, digamos assim, com esse vírus do pecado, e aí o nosso destino, infelizmente, é a morte, porque nós já nascemos desta forma, ok? Mas eu lembro aos irmãos que não foi para isso que Deus nos fez. Deus não nos fez para a morte, tá? Para morrer. A prova disso é que Deus vai reverter esse quadro no final dos tempos, quando diz exatamente esse texto que a gente estava falando, que a morte e o inferno vai ser lançado no lago de fogo, quando não haverá mais atividade da morte, ok? Meus queridos, qual é a palavra-chave que a gente pode utilizar para a questão da morte? Separação. Separação. Tá? Inclusive, nosso pastor Antônio Gilberto, nesse livro muito pequeno, mas de grande importância, Calendário da Profecia, ele também trata sobre isso. Tá? Ele fala que o que acontece na morte é exatamente separação. Agora veja, como essa palavra separação ela pode ser aplicada, por exemplo, na questão do corpo e do espírito, ou seja, a morte física. Porque o que existe na morte física é uma separação. Né? Vocês sabem, dentro da nossa Constituição, nós somos criados. Alguns defendem a tricotomia humana, outros defendem a dicotomia humana, né? Para dizer que o homem é formado de duas partes. Parte material, né? Que é a parte da soma do corpo, e a parte espiritual, pneuma. Né? A parte espiritual, que alguns também concordam que pode ser tida como sendo alma e espírito. Tá bom? Bom lembrar que alma e espírito não se separam. É um componente, fazem parte de um componente. Tá bom? É importante isso porque às vezes causa-se essa confusão em dizer que o pó volta ao pó, o espírito volta para Deus e a alma volta para onde? Vai para onde? Tá? Aliás, quando a Bíblia diz o pó volta ao pó e o espírito volta para Deus, está dizendo tão somente que o espírito, que o ente espiritual, que o homem espiritual formado pelo espírito e pela alma, como a tricotomia humana ensina, ou se você quer entender que é somente o espírito, mas tudo volta para o controle de Deus. Para o controle de Deus. Tá bom? Não quer dizer necessariamente que a pessoa está salva, mas tudo volta para o controle de Deus. A Bíblia diz claramente que o Senhor é aquele que pode fazer perecer no inferno tanto a alma quanto o corpo. Então, é Deus quem faz isso. Tá bom? Então, só para a gente entender. Então, a palavra-chave aí é separação. Né? O espírito sai do corpo. Tá bom? Mesmo que alguns não aceitem isso, ou queiram dizer que o espírito é tão somente o fôlego de vida, não é? Mas a gente entende que existe uma parte espiritual aonde podemos dizer que a própria consciência, que não é não é algo tangível, palpável, ela existe, tá? Então ela existe. Essa é a parte que a gente está falando da parte física. Mas existe também a separação de Deus, que é exatamente a morte espiritual, tá? Quando a Bíblia mostra que houve essa separação. O homem antes tinha comunhão com Deus, o homem antes comungava com Deus, o homem antes tinha acesso ao Senhor. Mas depois do pecado que entra a morte, então houve esta separação. A prova disso é que Deus expulsa o homem do jardim do Éden, tá bom? Aliás, a própria redenção, o plano da salvação é exatamente fazer com que o homem se volte para Deus através de Jesus Cristo, né?
nós passamos agora a ter comunhão com Deus através de Cristo, que morreu a morte que era para nós, para que a gente pudesse se conectar, voltar a ter comunhão novamente com o nosso Deus, tá bom? E tem também a morte, irmãos, no sentido relacional, tá? Esse é o aspecto mais social da morte, porque, por exemplo, enquanto estamos vivos, nós temos comunhão com as pessoas, nós interagimos com as pessoas, nós falamos com as pessoas, mas quando existe a morte, então é preciso que haja esta separação. Então aquela pessoa ali imediatamente precisa ser enterrada, precisa ir para a sepultura, conforme, né, todos nós sabemos. E existe a morte eterna, que é exatamente a separação eterna, quando não há mais oportunidade nenhuma de salvação. Enquanto existe, por exemplo, a morte espiritual, mas a pessoa está viva, ainda existe chance para a salvação. Mas a morte eterna é separação completa de Deus, que eu posso dizer para os irmãos que deve ser a coisa mais terrível que pode existir para um ser humano. Por quê? Porque fomos criados por Deus, né? E a nossa vida, o nosso ser anseia por Deus. Agora, uma pessoa que está morta eternamente, ela vai ficar separada de Deus para todo sempre. Isso aí, meu irmão, é triste. Kleber Rocha, meu cunhado, Deus abençoe, meu irmão. Obrigado por você nos dar aí minutinhos da sua atenção para a gente falar sobre esse assunto que é tão importante, né, irmãos? E eu estou falando de maneira bem pontual aqui para nós entendermos. Amém? Então vamos lá. Olha só, aqui, ó, conceitos bíblicos de morte, tá? Então aqui está falando de expressões bíblicas que abordam o tema da morte, né? Você pode dizer que essas expressões são eufemismos, são hebraísmos, são formas de tratar a morte. Então, já falamos da palavra separação, a gente está lá em Gênesis 3:23, quando o homem foi separado do Jardim do Éden, tá? É importante dizer que no eterno e perfeito estado, nós já estudamos isso na lição passada, quando fala sobre a Nova Jerusalém, aí você tem o retorno de tudo isso daí, como, por exemplo, a própria existência da árvore da vida que está lá na Cidade Santa, na Nova Jerusalém, não é? Então, você tem ali um paraíso existindo ali, ok, irmãos? Porque esse Éden, ele passou a ser agora na Nova Jerusalém. Olha, outra expressão, reunir-se ao seu povo. Então, você entende aí nessa expressão que existe um povo, existe pessoas que não fazem parte mais desse plano material, desse plano físico, mas estão em um plano espiritual. E aí então é dito reunir-se ao seu povo. É assim que trata, tá? Outra expressão, dormir com seus pais, que é mais ou menos essa ideia de falar do povo, mas aqui a morte é tratada como um sono, e aí a gente vai ver isso em outras expressões também no Novo Testamento. Não quer dizer que está falando, irmãos, do sono do espírito, do sono do homem espiritual, visto que vocês sabem que nós, mesmo aqui em vida, quando você está dormindo, o que dorme é o seu corpo. O seu espírito não dorme, porque o espírito humano, a alma humana, não tem necessidade de dormir. O que precisa dormir é o corpo. Então, quando a pessoa morre, o corpo também está descansando. É esse sentido de dizer que o corpo está descansando, não no sentido de dizer que está dormindo um sono como nós dormimos normalmente, né? Então, Jó também usa uma expressão poética, fugir como a sombra, que está falando da questão da rapidez com que a vida passa, né? A palavra de Deus fala claramente sobre isso, né? A vida passa e nós voamos, né? A vida, na Bíblia diz que é como uma flor que nasce de manhã
e logo em seguida a tarde já seca, né? Então é mais ou menos nesse sentido, a perenidade da coisa rápida da vida, né? Outra expressão, seguir o caminho dos mortais. Essa expressão aí é dita por Davi, quando ele chama Salomão para dizer que ele já está indo, né, já está indo embora. Então ele diz, olha, eu estou para seguir o caminho dos mortais, ou outros dizem o caminho de toda a terra. Ou seja, o nosso destino. Aí está falando do nosso destino. Ninguém escapa desse destino que é a morte. Tá? O texto de Pedro, 2 Pedro 1,14, fala sobre deixar esse tabernáculo, porque aí já trata o corpo como um tabernáculo, como lugar de habitação do Espírito. Tá? Lucas 20, 12 e 20 está falando de Deus pedindo a alma. Né? Louco, aquele texto lá. Hoje te pedirão a tua alma. Né? Então, essa é uma expressão. O texto de Salmo 115, 17 está falando de descer ao silêncio. Evidentemente que aí pode estar se referindo à própria sepultura, visto que no cemitério você não tem outra coisa lá a não ser silêncio. Não existe nada. É esse sentido que o Eclesiastes ele fala, porque não tem planos, não tem projetos. Tudo que a gente tinha para fazer, a gente faz em vida. Depois que morre, acaba-se. Não existe mais projeto. Só existe o silêncio, especialmente no que se diz respeito ao corpo. Tá bom? Atos 5:19 está falando de expirar. É quando o nosso espírito realmente sai do nosso corpo. E o texto de Filipenses, Paulo, né, falando que ele trata a morte como estar com Cristo, que é incomparavelmente melhor. É importante que nós estamos estudando também na lição dos adultos sobre Paulo, a coragem de Paulo de enfrentar a morte. É importante, eu quero abrir um parêntese aqui, mas dentro desse texto para mostrar para os irmãos que assim como Paulo tinha certeza de que ele estaria com Cristo, não importa a forma como ele iria morrer. Não importa, tanto é que quando ele diz que ele vai para Jerusalém, não é? O profeta Ágabo é usado para dizer que ele ia ser preso, ele ia ser amarrado. E acontece exatamente isso quando ele chega em Jerusalém. E de lá mandam ele para Roma, não é? E de Roma, ali de Roma, ele é então executado. Ok, irmãos? Mas ele tinha esta convicção plena. Ele tinha esta certeza plena para onde ele iria. Isso é muito importante, a gente entender também sobre isso. Amém? O que é que os irmãos estão achando aí do tema, irmãos? Vocês podem comentar também. Olha só, meu cunhado Cléber, os que dormem no Senhor vão aguardar o arrebatamento para estar com o Senhor. Exatamente, Kleber. Inclusive, nós vamos falar aí, tá, sobre esse estado intermediário, tá? É importante, fica aí com a gente vai falar sobre esse ponto aí, né? Esse estado intermediário, esse momento onde estão os que morrem com Cristo e sem Cristo também. Né? Importante a gente saber isso daí. Então, olha só, meus queridos. Jesus e a morte. Jesus e a morte. O texto de Colossenses 2,14 diz: havendo riscado a cédula que era contra nós, nas suas ordenanças, a qual de alguma maneira nos era contrária, e a tirou do meio de nós, cravando-a na cruz. Então, a morte de Cristo, ela trouxe uma mudança tremenda nessa questão, tá? O outro gráfico vai explicar isso de maneira melhor, mas desde já, algumas coisas aqui relacionadas a Cristo, a morte e a Cristo. Por exemplo, ela não pôde deter a Cristo.
Jesus é o Senhor da vida. Então a morte não pôde detê-lo, embora ele tenha passado por ela. É importante isso, tá bom, irmãos? Para a gente não confundir as coisas, para a gente não achar que Jesus morreu de mentirinha. Não, ele passou pela morte, ele sofreu, ele foi até o final. Agora, o que acontece é que quando eu e você morremos, não temos nenhum controle sobre o que acontece conosco depois da morte. Com Jesus não foi assim, tá? Primeiro porque nós dizemos aqui pela palavra do Senhor, e tem textos que mostram sobre isso, que Jesus entrou nos domínios da morte, tá? Ele entra nos domínios da morte. Inclusive eu vou mostrar alguma coisa aqui que o nosso pastor Antônio Gilberto, ele fala sobre isso, porque Cristo, ele teve completo domínio. Ele proclamou sua vitória sobre a morte ao ressuscitar. Então, quando ele ressuscita, ele vence a morte. Porque até mesmo no Antigo Testamento você tem pessoas ressuscitando. Na realidade, Deus ressuscitando pessoas. Mas agora, o nosso Senhor, ele morre. E quem é que ressuscitaria Cristo? Senão o Espírito de Deus, que são um só, porque Cristo é Deus. Então, quando ele ressuscita, ele prova o seu poder sobre a morte, e não só isso, ele prova com isso que ele é Deus. É por isso que a palavra de Deus diz que Cristo tem as chaves da morte e do inferno. Está lá no Apocalipse, tá? Não entenda isso aqui de maneira literal. Entenda isso daqui de maneira simbólica, porque não existe uma chave da morte e nem do inferno. Existe a autoridade. Então Cristo tem autoridade sobre a morte e autoridade sobre o inferno. O texto que a gente leu fala sobre esse próximo ponto, que trata sobre a destruição de principados e potestades, meus irmãos. É muito importante isso daí, mesmo porque a Bíblia fala que existia um que tinha domínio sobre a morte, de certa forma, que era Satanás. E Cristo, quando ele morre, ele tira esse domínio. Tanto é que agora a gente não deve mais viver com medo, porque Cristo, o mais valente, amarrou aquele que tinha esse império da morte, ou seja, esse ato de matar as pessoas. A prova disso que você deve lembrar é que quando Deus está tratando com Satanás a respeito de Jó, né? Então ele diz, olha, para não tirar a vida de Jó. Ele fala sobre isso. Mas o mesmo não é dito dos filhos. E os filhos morrem. E a gente sabe que a morte dos filhos foi provocada por Satanás. Então, veja como tudo faz sentido, tá? Então, uma outra coisa que é muito importante da morte de Cristo para a gente regozijarmos no Senhor, alegrarmos o Senhor, é que a morte será destruída pela vitória no final de tudo. Eu gosto muito daquele cântico, daquele hino de Paulo, quando ele diz: onde está, ó morte, a tua vitória? Onde está, ó morte, o teu aguilhão? Mas graças a Deus que nos dá a vitória por meio de Jesus Cristo. Então, a ressurreição de Cristo é a prova de que assim como ele ressuscitou, por isso que a lição nos fala que ele é primícia dos que dormem, ou seja, ele é o primeiro a ressuscitar. Então significa dizer que outros vão ressuscitar também, tá? E aí é que há a vitória sobre a morte, porque ninguém poderia vencer a morte, mas eis que Cristo venceu a morte. Irmãos, que coisa maravilhosa. É por isso que ele podia dizer: eu te digo que tu és Pedro, sobre esta pedra edificarei a minha igreja,
e as portas do inferno não prevaleceram contra ela. As portas do Hades, as portas do inferno. As portas do inferno não podem destruir a igreja do Senhor, porque Cristo venceu a morte. Tá? Então, a ressurreição dos fiéis é a prova da vitória dos crentes sobre a morte. Amém, meus queridos? Tá dando para os irmãos entenderem aí? Nos dê um feedback aí, meus queridos, por favor, para a gente poder saber se os irmãos estão compreendendo, né? Glória a Deus, aleluia, assim mesmo. Vamos lá, para nós passarmos aqui para um outro ponto da nossa lição, do nosso tema, que está tão importante, tá? E aí, meus queridos, nós chegamos nesse gráfico aqui. Esse gráfico fala do estado intermediário dos mortos. Meus irmãos, antes de falar sobre ele, eu quero dizer para os irmãos, eu não sei, sinceramente, o que é que acontece às vezes com as doutrinas bíblicas, principalmente assembleianas. Nós somos assembleianos, né? Se tem alguém aí que é adventista, que é de outra igreja, eu não tenho problema com isso aí não, tá? Mas se você é assembleiano, acredito eu, nós temos um corpo de doutrina, uma teologia sistemática própria da nossa igreja. Agora, se tem alguém que começa a desacreditar, que não acredita, que critica, eu não tenho nada com isso. Eu vou continuar crendo naquilo que eu aprendi, porque eu sei que a palavra de Deus nos ampara. Então, veja bem, eu estou me baseando no livro Calendário da Profecia, tá? Pastor Antônio Gilberto. Eu sei que a gente pode às vezes dizer assim, mas isso não quer dizer que o nosso pastor é o sinete da verdade, o sinete da perfeição. Tudo bem. É normal você acreditar ou não. Mas eu prefiro fazer o seguinte, ponderar sobre algumas coisas. Por exemplo, quando eu estava estudando sobre esse tema, um tema aqui especial, que trata sobre a descida de Cristo ao Hades, você tem, por exemplo, um estudioso que eu tenho ali a teologia sistemática dele, Wayne Grudem. Wayne Grudem fala sobre esse tema e ele apresenta as razões dele. Eu não me convenci das razões dele, né, para desacreditar desse tema. Então, eu continuo acreditando. Aqui, olha, capítulo 2 desse livro, Pastor Antônio Gilberto, que é, inclusive, da CPAD, foi consultor doutrinário, hoje já está lá no paraíso, aguardando o dia da ressurreição, tá? Ele trata sobre esse tema. Então, ele trata o destino da alma após a morte, justos e injustos. Ele fala, inclusive, como era tudo antes da morte e ressurreição de Jesus. É por isso que nós colocamos aí. Deixa eu ver se dá para colocar aqui maior para os irmãos entenderem, tá? Então tá aí, olha. Meus queridos, eu fiz esse gráfico baseado no livro de Antônio Gilberto, claro que tendo como principal a palavra de Deus. Então, nós que acreditamos no dispensacionalismo, acreditamos nas dispensações, então você tem aí uma dispensação da consciência, né? Começa com a dispensação da inocência, onde o homem não tinha pecado. Tem respaldo isso, irmão? Tem textos bíblicos? Claro que tem. Você não pode, nós nem podemos, por exemplo, afirmar quanto tempo Adão e Eva estiveram lá no Éden. Porque quando você lê, parece que as coisas acontecem tudo em cima, como um carrossel que vai acontecendo assim, uma em cima da outra. Não, não é bem assim. Então, eles estão lá na dispensação da inocência. Quando eles pecam, aí
se inicia a dispensação da consciência, porque agora o pecado já entrou no mundo. E com o pecado a morte, ok? Com o pecado a morte. Então a morte foi, digamos assim, uma anomalia que entra para a história humana, tá bom? Quando o homem peca, então a morte entra no mundo, tá? E aí é claro que a Bíblia nos fala de um lugar que é chamado de Seol ou Hades. Seol no hebraico, Hades no grego. Ok, irmãos? Esse lugar, ele tem essa divisão, tá? Uma parte é o paraíso, um lado é o paraíso, outro é o inferno, propriamente dito. Tá bom? Você pode encontrar vários textos na Bíblia, no Antigo Testamento, que trata a respeito disso, mas no Novo Testamento você encontra isso de maneira mais clara, mais explícita, principalmente na passagem do rico e Lázaro, porque muitos teimam em dizer que é uma parábola, mas há provas, há argumentos para a gente acreditar que não uma parábola, mas sim algo real. Né? Ele começa dizendo: e havia um certo homem chamado Lázaro. As parábolas de Jesus, inclusive comentarista, o nosso pastor Antônio Gilberto, fala sobre isso. As parábolas de Jesus, nunca houve citação de nome de pessoas, mas nesse texto aqui há a citação de um nome de uma pessoa que de fato existiu, que era Lázaro. Aí você tem também Abraão, né? Abraão, o pai da nação de Israel. Então não tem por que a gente querer dizer que isso aqui é uma parábola, tá bom, irmãos? Lembrando que quem fala mais isso é de fato as seitas, porque eles não querem aceitar, digamos assim, essa parte desse ensinamento que é muito mais amplo. Então, a pessoa teima em dizer que este relato está falando apenas sobre o contraste da riqueza e da pobreza. Nós sabemos que fala sobre isso. Mas você já parou para pensar que há um ponto nessa passagem que ele vai além do que está no natural. Ele vai para a parte sobrenatural, para a parte metafísica, para a parte espiritual. Então, eu não vejo por que Jesus tendo que incluir esse relato, essa parte desse texto, em uma coisa que ele está falando sobre riqueza e pobreza. Não tinha essa necessidade. E se você parar para pensar, se você olhar lá no texto, essa parte, essa outra parte, porque eu considero esse texto com dois momentos diferentes. Então, esse segundo momento ele é muito mais amplo, tem muito mais informação. Por exemplo, a Bíblia diz que o Lázaro morreu e foi levado pelos anjos. Então, há uma indicação aí para a gente acreditar que quando alguém morre com Cristo, ele é escoltado pelos anjos. Qual é o problema de nós acreditarmos nisso se nós temos esse texto que mostra isso daí? Não tem problema nenhum. Então eu acredito nesse ponto, né? Mas quanto ao rico, só diz que ele morreu e foi sepultado. Foi sepultado. Então diz que ele se encontrou em um lugar chamado inferno, não é? Ele sente essas chamas queimando nele e ele pede para Abraão, ele olha ao longe e vê Abraão e vê Lázaro no seu seio. Por isso que esse paraíso é chamado também de seio de Abraão. Seio de Abraão, no sentido de que, como Abraão é o pai da nação de Israel, ele está ali no sentido de recepcionar, de receber todos aqueles que são filhos dele,
no sentido de descendentes, tá bom? Então, ele vê Lázaro e pede para que ele molhe o seu dedo e coloque na ponta da sua língua, porque ele estava atormentado naquela chama. Então ele está sentindo ali aquele calor, tá? Claro que quando a gente fala sobre isso, irmão, não estamos falando de um fogo natural. Estamos falando de algo espiritual. Porque há pessoas que teimam, não é, digamos assim, materializar tudo. Ou materializa tudo ou espiritualiza tudo. Então, claro que nós entendemos que este fogo, ele é espiritual. A palavra de Deus diz que no inferno o fogo não se apaga. Então está muito claro a respeito disso daí, tá? E aí Abraão diz, olha, meu filho, em vida tu tivesse todos os teus bens, e agora tu estás aí atormentado e Lázaro está aqui, né, sendo abençoado, digamos assim. E aí Abraão diz uma coisa muito interessante. Além de tudo, há uma barreira, há um grande abismo entre nós e vós, de forma que os que estão aí não podem passar para cá, nem os que estão aqui podem passar para lá. Não é? É quando esse homem ele faz um segundo pedido. Então, pai Abraão, manda que Lázaro vá até os meus irmãos e avise para eles não virem para esse lugar aqui. Ou seja, ele está propondo aí um tipo de comunicação entre vivos e mortos, né? Que a Bíblia condena esse tipo de coisa. Então, Abraão responde de maneira muito clara. Eles têm a lei e os profetas. Ouçam. Então, essa palavra ela é muito importante, porque o que é que este texto, esse versículo que Abraão fala, esta fala de Abraão, simboliza para nós, significa para nós. Eles têm a Bíblia, eles precisam ouvir a Bíblia. Então, irmãos, precisamos ouvir o que a palavra de Deus diz a esse respeito, ok? Meus queridos, então, o que a gente acredita pela palavra do Senhor e pelos servos do Senhor que também leram e explicaram sobre isso, é que tudo isso imperava até antes da morte de Cristo. Quando Cristo morre, então há uma mudança nisso daí, tá, irmãos? Há uma mudança. É por isso que o nosso comentarista, o pastor Antônio Gilberto, ele diz assim, eu vou ler um trecho para os irmãos entender. O estudo comparativo de Atos 2, 27 e 31 e 1 Pedro 3, 18 e 20, mostra que a vitória do Senhor foi anunciada até no Hades. Porque exatamente nesse lugar aí, para onde as pessoas iriam, né? Para onde as pessoas se dirigiam. Então significa dizer que a morte de Cristo precisava ser, sim, proclamada para todos. Todos precisavam saber da morte e da vitória de Cristo sobre ela. Por isso que o nosso comentarista ele diz aqui, olha, todo o universo tomou conhecimento da vitória transcendental por causa da sua morte e ressurreição. Então Jesus, tanto é que há textos que mostram sobre isso, eu acredito, por exemplo, aquele texto quando diz que ele foi e pregou aos espíritos em prisão, eu não estou dizendo que ele pregou no sentido de dar uma segunda chance, mas sim ele anunciou a sua vitória no reino espiritual. É isso que nós acreditamos, tá? Então, a morte de Cristo mostra para todos nós que ele foi vitorioso sobre a própria morte. Tá? Ele proclamou a sua vitória sobre a própria morte. Tá? E aí, os comentaristas entendem que hoje o paraíso não está mais embaixo. Inclusive, o pastor Antônio Gilberto ele cita aqui que muitos textos falam sobre a questão
da morte, do lugar para onde ia os que morriam, como sendo embaixo. Sempre fala de descer. Porém, com Paulo e com o próprio Cristo, né, no momento da morte, hoje mesmo estarás comigo no paraíso. Não mais nesse paraíso do Hades, mas sim no paraíso abaixo do trono de Deus, que é o terceiro céu, que é exatamente aquele lugar onde Paulo foi arrebatado e disse que não era lícito ao homem referir. Então, quando Paulo diz estar com Cristo, por exemplo, está falando de estar com o Senhor no céu, na glória. Então, isso significa dizer que todos aqueles que morrem com o Senhor Jesus, eles estão na glória. Tá bom, irmãos? Meus queridos, eu sei que esse tema ele é um pouco complexo. Inclusive, eu estava dando uma olhada até no credo apostólico, fala sobre isso, da descida de Cristo a esse mundo espiritual para proclamar a sua vitória. É como eu estou dizendo para os irmãos, nem todos, né, na própria Assembleia de Deus acreditam que foi dessa forma. Agora, por que não seria? Porque o que impediria Cristo de proclamar sua vitória sobre a morte? Claro que existe um aspecto disso daí que é ensinado que nós não aceitamos, tá? Porque está em desarmonia com o que diz a palavra do Senhor. Mas nós acreditamos na vitória de Cristo. Aí está o credo, olha, credo apostólico, que fala sobre isso, né? Que Jesus, único Filho de Deus, foi concebido pelo poder do Espírito Santo, nasceu da Virgem, padeceu sobre Pôncio Pilato, foi crucificado, morto, sepultado, desceu ao inferno, à região dos mortos, ressurgiu dos mortos ao terceiro dia, tá? E Jesus desceu lá, não foi para outra coisa não, tá bom, irmãos? Foi para proclamar a sua vitória e, segundo a palavra de Deus mostra, levar cativo o cativeiro. Esses textos aqui que eu quero mostrar para os irmãos, mostra sobre isso, tá bom? Romanos, por exemplo, diz o seguinte: mas a justiça que é pela fé diz assim: não digas em teu coração, quem subirá ao céu, isto é, a trazer do alto a Cristo, ou quem descerá ao abismo, isto é, a tornar a trazer dentre os mortos a Cristo. Então, Cristo fez duas coisas ao vir a esta terra. Ele desceu aqui, ele saiu do seu trono, da sua glória, e desceu aqui, né? E também ele desceu essas regiões inferiores para proclamar a sua vitória. Aqui Paulo está dizendo, você não deve, você não tem capacidade de trazer a Cristo para esta terra, como ele fez, e também de fazer ele subir do abismo, descer do abismo, subir do abismo, sair do abismo. Ou seja, o homem nenhum tem esta condição de fazer desta forma, tá? O texto de Atos 2:31 também fala, nesta previsão, Davi disse da ressurreição de Cristo que a sua alma não foi deixada no Hades. Olha esse texto, irmãos. Ou seja, Cristo não poderia ficar preso no Hades, no mundo dos mortos. Exatamente porque ele vai lá para proclamar a sua vitória. Inclusive, eu acredito até que isso de forma mais contextualizada, mais cultural, que afinal de contas, quando Cristo vem, você ainda tem ali aquele contexto greco-romano, aquela religiosidade greco-romana. Então você tem ali ainda a crença no Hades, a crença no mundo dos mortos, né? Mas Jesus, ele veio para destruir o poder da morte, para dizer que esses deuses aí são todos falsos, exatamente porque ele foi o único que venceu a morte. Glória a Deus. Eu fico muito feliz quando eu vejo, eu estava assistindo um programa que tratava sobre isso, né, sobre esse deus Hades, e aí chegou um momento lá em que eles mostraram esse ponto de um outro Deus mais poderoso que viria para destruir o Hades, que foi exatamente quando Cristo veio, né? Aí a gente pode dizer
que a mitologia sofreu um abalo muito grande. Esses deuses todos foram abalados, digamos assim, porque o Cristo verdadeiro, Deus verdadeiro, ressurgiu dos mortos, tá? O texto de Efésios 4, 8, 10 também fala sobre isso. Pelo que diz, subindo ao alto, levou o cativo o cativeiro, deu dons aos homens. Ora, o que quer dizer isso? Que ele subiu. Se é que também antes tinha descido às partes mais baixas da terra, tá bom? Alguns querem dizer, irmãos, porque a interpretação, existe dois tipos de interpretação para esse texto. A Assembleia de Deus, né, os nossos irmãos, pastores, estudiosos, acreditam exatamente nesse ponto, de Cristo descer ao Hades, proclamando a sua vitória em todo o mundo, em todos os, digamos assim, em todas as dimensões, seja a dimensão física na Terra, quando ele ressuscita e aparece, seja da dimensão espiritual, quando ninguém poderia deter a Cristo na morte. Por isso que está aí o texto, né? Não deixarás a minha alma na morte, nem permitirás que a sua carne veja a corrupção. O que é que ele está dizendo aí? A carne de Cristo, o corpo de Cristo não iria se decompor, assim como a sua alma não poderia ficar presa no Hades. Então, eu acredito piamente no que está na palavra de Deus. Agora, a interpretação de alguns é simplesmente dizer que Cristo desceu à terra, né? Cristo desceu à terra. Não desceu das partes mais baixas da terra, como o texto aí está bem claro. Eu acredito desta forma. Para alguns irmãos, a gente respeita a opinião deles, somente dizem que Cristo desceu à terra. É uma forma de dizer que Cristo desceu do céu, saiu do céu para vir para a terra, né? Mas o texto, acredito eu, que tem algo mais além do que isto daí, tá bom, irmãos? Meus queridos, o segundo momento aqui desse estudo, porque nós estamos falando lá de Cristo, né, vencedor da morte. Eu não sei se os irmãos estão entendendo aí. Os irmãos estão entendendo? Vamos ver aqui. Pastor Silvestre, Deus abençoe, meu irmão. Nunca mais tinha visto o Senhor. Kleber, quando o ladrão da cruz, bora ver aqui. Quando o ladrão da cruz que foi salvo, ele foi direto para o céu, assim que morreu, ou ele está aguardando o arrebatamento? Na realidade, ele foi para o paraíso, Kleber, como está dito, né? Que ele foi para o paraíso. Jesus mesmo diz: hoje mesmo estarás comigo no paraíso. Então, acreditamos nessa forma. Aí ele está aguardando, sim, o arrebatamento. Está perfeito. Meu amigo Éder, Deus abençoe, meu irmão. Deus abençoe você. Pastor Silvestre diz o seguinte: o céu é a habitação de Deus. Não vai ser a habitação do homem. Foi criada uma nova terra. Eu acredito também assim, tá? Mas acredito nesse paraíso onde estão os servos do Senhor aguardando, tá, pastor Silvestre? Estão aguardando o momento da ressurreição, né? O momento da ressurreição. Mas eu acredito também dessa forma que nosso pastor aí está colocando. Meus queridos, o segundo momento aqui desse estudo, que fala do estado intermediário dos mortos, aí a gente vai para a questão da ressurreição, né? Questão da ressurreição. Em Daniel, Deus fala muito claramente, né? Acredito que é Daniel, capítulo 12. Vamos ver aqui. Olha, Daniel, capítulo 12, versículo 2. E muitos dos que dormem no pó da terra ressuscitarão, uns para a vida eterna e outros para vergonha e desprezo eterno. Então, estão falando aí de duas ressurreições. Agora, pelo fato de falar que
meio que em seguida, né? Muitos dos que dormem no pó da terra ressuscitarão, uns para a vida eterna e outros para a vergonha e desprezo eterno. Não quer dizer que vai acontecer esta ressurreição, essas duas ressurreições no mesmo tempo, tá bom? Não é assim, tá bom, irmãos? Então, a Bíblia fala das duas ressurreições, mas por isto que a Bíblia diz: bem-aventurado aquele que faz parte da primeira ressurreição. Por que isso, meus irmãos? Porque a segunda ressurreição não é boa para quem ressuscitar. Por quê? Porque enquanto a primeira ressurreição é a ressurreição dos mortos em Cristo, por isso que o texto de Tessalonicenses diz que quando o Senhor vier, ele vem com os que estão com ele, com os que dormem no Senhor, com os que estão no paraíso de Deus, todos os servos do Senhor que estão aguardando no paraíso do Senhor, conforme falamos agora há pouco, tá bom? Então, estes virão com o Senhor no momento da sua vinda. E eles assumirão seus corpos, né? Imagino que existe pessoas que talvez esteja só partículas lá no túmulo, mas essas pessoas, elas vão se recompor. O poder de Deus vai entrar naquelas vidas e elas vão se recompor de maneira tal que elas vão ficar perfeitas, um corpo perfeito. E aí o Espírito estará, não é, com eles. O Espírito que veio com Cristo estará com eles. E aí é que acontece de fato a ressurreição. Os que estiverem vivos, que é o texto de Paulo, também eles não morreram, então não vão ressuscitar, mas eles vão ser transformados. Então, veja bem, na vinda de Jesus o que vai acontecer é a ressurreição dos mortos e a transformação dos vivos. Porém, a Bíblia diz que todos eles, olha que coisa maravilhosa, nenhum vai na frente do outro, né? A Bíblia mostra sobre isso, mas eles estarão com o Senhor, ao encontro do Senhor nos ares, né? Então vai ser uma bênção. Aí vai acontecer depois o bema, que é o tribunal de Cristo, e depois as bodas do Cordeiro, né? Enquanto isso a igreja, todos aqueles que ressuscitarem estarão com Cristo e voltarão novamente para reinar com o Senhor aqui na terra, conforme estávamos falando com o nosso pastor Silvestre, tá bom? A segunda ressurreição, meus irmãos. Aliás, antes de falar sobre isso, é importante que a gente diga que a Bíblia fala dos tipos de ressurreição, tá? Porque Jesus, ele é primícia dos que dormem. Significa dizer que ele foi o primeiro a ressuscitar de forma gloriosa, né? Com um corpo glorioso, assim como nós vamos ressuscitar, conforme Paulo fala sobre isso. É um texto muito lindo, né? É necessário que isso que é corruptível se revista da incorruptibilidade, isso que é mortal se revista da imortalidade. Então isso vai acontecer no momento da primeira ressurreição, capítulo 15 de Coríntios, que ele trata sobre isso daí, né, já que naquela época havia pessoas que estavam negando que não havia ressurreição, e Paulo é muito enfático. Irmãos, a gente precisa pregar sobre isso, porque o diabo vai fazer de tudo. Na época que Jesus ressuscitou, fizeram de tudo para desacreditar da ressurreição de Jesus, tá bom? E é importante que se diga que a Bíblia mesmo mostra que mais de 500 pessoas viram o Senhor ressurreto. É importante que se diga que esses cristãos, eles eram levados para a crucificação, para a decapitação, eles eram levados para os leões, eles eram levados para as fogueiras, mas eles não negavam o Senhor, porque, é como diz Pedro, nós sabemos do que nós vimos. Nós ouvimos a voz do Senhor Deus que dizia: este é o meu filho amado, em quem me comprazo.
Eles viram o Senhor ressurreto. Então, isto é a prova, irmãos, a prova cabal de que, de fato, Cristo ressuscitou, e se ele ressuscitou, também nós ressuscitaremos. É por isso que Paulo diz que se nós esperarmos Cristo somente nesta vida, ou seja, se nós esperarmos Cristo, se nós tivermos a concepção de um Cristo que morreu e está lá morto, como diz os teólogos liberais, que não acreditam na ressurreição de Jesus, Paulo arremata dizendo o seguinte: nós somos os mais miseráveis dos pecadores. Então não adianta a gente acreditar em nada. Se nós não acreditarmos que Cristo ressuscitou, que ele é primícia dos que dormem e que assim como ele ressuscitou, também nós ressuscitaremos. Faz todo sentido nós cantarmos nas igrejas, porque ele vive, posso crer no amanhã. Louvado seja Deus. Então, mesmo, como ele fala, mesmo que este corpo se decomponha, nós temos um edifício feito por mãos eternas no céu. Ou seja, é esta ressurreição, é esta ideia da ressurreição, do corpo glorioso que está reservado para nós, tá bom? Então, Cristo como os primícias, e aí haverá outras ressurreições também, que a Bíblia fala sobre isso, tá? Até ainda fazendo parte desse primeiro momento da ressurreição, tá bom? Primeiro momento da ressurreição. Até chegar na segunda ressurreição, que é como o nosso comentarista também trata sobre isso aqui, que é a ressurreição dos perdidos. Meus irmãos, para que os perdidos vão ressuscitar? Exatamente para participar do tribunal, na verdade, do julgamento do trono branco, tá bom? Eles vão ressuscitar, participar do trono branco, e daí, segundo a Bíblia, serão lançados definitivamente no lago de fogo, tá bom? Serão lançados definitivamente no lago de fogo, quando não haverá mais chance para nada, não haverá mais retorno para nada. Eu quero dizer para os irmãos uma coisa muito importante. Hoje há algumas teorias que tentam desacreditar dessa realidade, tá bom, irmãos? Do que nós estamos falando aqui, da ressurreição dos ímpios e da ideia de um inferno eterno, né? Os nossos irmãos adventistas, por exemplo, pregam o aniquilacionismo, pregam que no final Deus aqueles que não forem salvos com o Senhor, vão ser aniquilados, vão deixar de existir. Repito, meus irmãos, que a Bíblia não fala sobre isso. A Bíblia fala que no inferno o fogo não se apaga e o bicho não morre. Então está falando do sofrimento que vai perdurar. E o bicho ali é a maldade humana. Porque eu sempre digo isso, no inferno não há inocente. Deus não é injusto. Ele não vai mandar pessoas para o inferno que sejam inocentes. Ele vai mandar pessoas que são culpadas. Aliás, não é ele que necessariamente manda, mas sim a pessoa que escolhe. Só existe dois caminhos: ou nós aceitamos a Cristo, ou nós aceitamos as bênçãos da salvação, ou nós aceitamos o paraíso de Deus, a vida eterna que o Senhor nos promete, ou, irmãos, estamos fadados a esse sofrimento eterno. Então, há pessoas que pregam o aniquilacionismo, há pessoas que pregam o universalismo, por exemplo, que no final todos serão salvos. Mas a Bíblia não dá respaldo nenhum para essas duas coisas. É melhor nós ficarmos com a salvação que Deus nos deu. É melhor nós ficarmos com o plano da salvação, com a vida eterna, com o estado eterno, com a nova Jerusalém aqui nesta terra, onde todas as nações andarão à sua luz. Então é melhor nós ficarmos, irmãos, com o que está na palavra de Deus. Eu creio assim, eu não sei se os irmãos ainda acreditam dessa forma. Vocês podem dizer, vocês podem falar aí. Olha só. Glória a Deus.
minha mãe, né, Mirtes, Deus abençoe minha mãe. Eu estou entendendo, minha mãe está entendendo. Graças a Deus. Glória a Deus. É verdade, pastor Silvestre, o paraíso existe. Sim, verdade. Minha mãe diz, quero ter o privilégio de subir na primeira vinda. Na realidade, nós precisamos estar prontos, né, para subir com o Senhor, para estar com o Senhor. Eu não quero saber de nada de segunda, eu quero saber de estar com Cristo. Cléo Araújo, Deus abençoe, glória a Deus. É isso mesmo, irmãos. A pessoa, infelizmente, ela toma as suas escolhas, né? Ela faz as suas escolhas, conforme o texto de Eclesiastes, lá no finalzinho. Olha, anda pelos teus caminhos, faz o que você quiser fazer, mas saiba que Deus lhe chamará para prestar contas, para prestar contas. Então, hoje tem pessoas que estão vivendo da sua forma, não querem saber de Deus, né? E aí é claro que o Senhor vai chamar essas pessoas para a prestação de conta. Meus irmãos, nós já vamos encerrar. Eu quero dizer para os irmãos que este assunto ele é muito amplo. Eu sei que passamos aí, mas irmãos, eu peço muita atenção de vocês, a oração de vocês. Isso é estudo bíblico. Estudo bíblico é assim mesmo. É demorado, eu sei que às vezes é maçante, tem irmãos que não, às vezes não aguentam, né, 1 hora de estudo, mas é assim mesmo, tá, irmãos? Então nós estamos aqui para fazer a obra do Senhor, eu procuro resumir o máximo, mas como eu trago muito conteúdo também, então eu quero passar esse conteúdo para os irmãos, tá bom? Muito obrigado por vocês estarem aí, Deus abençoe a vida dos irmãos, continue orando pelo seu irmão Enombi, e que Deus nos dê um final de semana abençoado para a honra e glória do Senhor. Amém.